Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 13. João 13. Amém? João 13, nós vamos ler apenas o versículo 23. Tá bom? João 13, 23. Aí depois a gente vai fazer outras leituras. Né? Bem? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Em João 13, 23. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Amém? Pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens no mês de novembro. Vocês lembram o tema qual que é? Vida na vida. Né? E hoje nós vamos falar sobre frutos da intimidade com Deus. Vou mostrar essas frutas bonitas. Ainda bem que a gente tomou um café da manhã caprichados. Né? Dá até uma fominha quando a gente olha para essas frutas aqui. Né? Irmãos, e hoje, né? Hoje eu quero falar com você nessa manhã, né? Sobre uma crise que muitas pessoas têm vivido. Né? Tem muitas pessoas que elas entendem o cristianismo como uma religião. Então, por exemplo, o fato de ir na igreja domingo é um mero ato de religiosidade. Por outro lado, outros entendem que isso aqui é muito mais profundo que religião. Nós estamos aqui para uma comunhão. Nós estamos aqui também com o objetivo de buscar uma intimidade com Deus, amém? Então, sobre isso, a Bíblia fala de um homem chamado João. Então, eu vou falar muito do tal do João hoje aqui, viu? Então, e esse homem aqui, tá vendo? Aqui em João 13, 23, não fala o nome dele, mas depois a gente vai descobrir que é o João. Que ele tinha um relacionamento muito próximo de Jesus. E que esse relacionamento próximo de Jesus, ele tem, sim, muitos frutos. E nós vamos falar isso ao longo da mensagem. Antes disso, deixa eu me apresentar um pouquinho o João. Né? Talvez você não conhece, mas ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ou, para outras pessoas, ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Já pensou? Bonito, né? Então, ele foi um dos 4 homens que registraram o Evangelho aqui na Bíblia, né? Nós temos o Evangelho, conforme escreveu João, né? E ele também escreveu 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e ele escreveu também o livro de Apocalipse. Então, em termos de quantidade de livros, João é o 2º maior autor do Novo Testamento. Amém? Ok? Então, sobre o Evangelho escrito por João, ele é conhecido por muitos como o Evangelho mais pessoal. Por quê? Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, como a gente conhece eles como evangelhos sinóticos, como evangelhos semelhantes. Então, muita coisa, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre muita coisa junto. São textos que você vai ver nos 3. Né? Parece que estava acontecendo uma cena e cada um estava vendo da janela e cada um registrou de uma forma. Né? Mas aí a gente vê João é mais íntimo. João vai registrar, por exemplo, algumas conversas que os outros não registraram. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos, só João registra. A conversa de Jesus com a samaritana, só João registra. Sobre a ressurreição de Lázaro e o relacionamento de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, ninguém explica melhor do que João. Por quê? Porque ele era mais próximos, vamos dizer assim. Então, o meu objetivo nessa mensagem não é fazer você olhar para o João, longe de mim. Muito pelo contrário, mas através de João, nós podemos olhar as experiências que ele teve assistindo e, principalmente, convivendo com Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos constatar é o conceito que João nos apresenta a respeito da identidade em Cristo. Vamos lá? João capítulo 1, no versículo 12 ao 13, é um capítulo muito profundo, muito filosófico. Ele começa lá, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E etc. Ele veio para os seus não receberam. Mas aí o versículo 12 traz uma chave aqui, ó, João 1, 12. Mas todos o
os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Repita comigo, filhos de Deus. A saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, João nos afirma que Jesus não veio difundir uma religião, porque eles já tinham uma religião. Eles eram judeus, judaizantes, eles praticavam o judaísmo. Já, se a gente for ver, o que não falta nesse mundo é religião. E Jesus não veio difundir uma religião. Tá certo que às vezes é mais fácil de explicar, né? Qual que é a sua religião? Não, eu sou cristão, eu sou protestante. E a gente utiliza o nome de Jesus para especificar uma religião. Mas Jesus não quer simplesmente difundir, ou melhor, ele não quer difundir uma religião. Por quê? Porque a ideia de Jesus não é criar umas regras que vão nos levar a algum lugar, porque a lei, o Antigo Testamento vai nos mostrar, os evangelhos vão nos mostrar que a lei não nos ajuda a chegar no céu. Porque, na verdade, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e se nós fôssemos julgados de acordo com a lei, ia todo mundo para o inferno. Essa é a verdade. Mas então Jesus nos oferece algo diferente. Jesus nos oferece um lugar na mesa. Jesus não quer nos chamar de apenas seguidores. Jesus quer nos chamar de irmãos. O Deus Pai quer nos chamar de filhos. Então, a nossa identidade, enquanto seguidores de Jesus, a nossa identidade, de acordo com a nossa fé em Jesus, é de filho de Deus. Oh, glória. Você entendeu isso, irmão? Eu vou repetir de novo. A nossa identidade é de filho de Deus. Amém? É por isso que a gente chama todo mundo de irmão, né? Ó irmão, ó irmão, ó irmão, porque nós somos todo mundo filho. E por ser todo mundo filho, a gente chama todo mundo que crê de irmão. Amém? Amém? E se você entender isso, você vai olhar para a igreja não como um lugar onde você é obrigado a ir. Não por religiosidade, mas você vai olhar para a igreja como um lugar de intimidade, como um lugar de comunhão. A igreja é o lugar onde a gente vai, não porque a gente é obrigado a ir, mas é porque a gente quer ter comunhão com os outros irmãos. É porque a gente quer encontrar com o Pai, todo mundo junto. Então, isso aqui é muito mais do que uma reunião religiosa. Isso aqui é um encontro de família. Amém? Glória a Deus. Você entende isso? Amém? Glória a Deus. Então, que bom que você veio hoje participar com a sua família da ceia, da refeição, da mesa do Senhor Jesus. Por quê? Porque todos nós somos filhos e glória a Deus por isso. E nós estamos aqui para adorar o Pai que nos proporcionou essa mesa, que nos proporcionou essa comunhão por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, se você não entender que você é filho de Deus, mediante a graça, você sempre vai olhar para as pessoas diferente. Você vai olhar para as pessoas como rivais. Você vai olhar para as pessoas como inimigas. Você vai olhar as pessoas como meras desconhecidas. Mas quando você entende que você é filho de Deus, você vai começar a olhar para as pessoas diferente. Para aqueles que creem, você vai olhar para elas como irmãos. E para aqueles que não creem, você vai olhar para eles como campo missionário. Como alguém que precisa ouvir o evangelho para que também possa ser recebido na família de Deus. Amém? Então, para todos, são um olhar de amor. Percebe? Amém? Então, ok. E quando nós entendemos a nossa identidade, nós também podemos entender melhor o que significa o termo o discípulo a quem Jesus amava. No evangelho escrito por João, pelo menos 5 vezes você vai ver ele se referindo. E o discípulo a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava, e aí às vezes alguém vai olhar esse texto e falar assim, é parecido, né? Ou usando o jargão da época, né? Amostradinho, João, né? Porque ele é o discípulo amado, então ele é o queridinho de Jeová. Mas é muito pelo contrário. Quando João se denomina o discípulo a quem Jesus amava, ele está querendo tirar os holofotes dele. Ele está dizendo o seguinte, olha só, quem escreve não precisa aparecer. O que precisa aparecer é o assunto, é o rei dos reis, é o objetivo. Quem vocês precisam prestar atenção não é quem escreve, mas é sobre quem eu escrevo, é em Jesus Cristo. Então é uma forma dele falar assim, não olha para mim não. Eu não quero nem citar meu nome, não olha para mim, porque eu quero que vocês olhem para Jesus. É isso que João está querendo dizer aqui, irmãos.
Além disso, o termo discípulo a quem Jesus amava, ele não achava que era uma exclusividade, tá? Mas uma constatação da sua identidade. Era como se João dissesse o seguinte, sabe uma coisa? Eu encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida de tal maneira que eu não sou nem digno mais de ser chamado pelo nome, eu quero ser conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Mas não precisa ficar com ciúme, porque todos os que receberam e creram são também discípulos a quem Jesus ama. Então eu e você também podemos nos apropriar disso e dizer, por exemplo, prazer, Eberson, discípulo a quem Jesus ama. Você tem coragem de dizer isso para o seu irmão agora? Fala assim, é um prazer, eu sou o fulano, discípulo a quem Jesus ama. Pode fazer isso agora, vai, se apresenta aí. Talvez você já conhece, mas faça diferente. Faça assim, eu sou discípulo a quem Jesus ama, eu sou especial, e você também é, glória a Deus por isso. Então entenda, Jesus não ama só João, Jesus não ama só o pastor Heber, Jesus ama todos aqueles que o seguem. Jesus morreu por todos. E até aqueles que não seguem, Jesus ama eles, esperando que eles também o recebam e sejam também discípulos amados. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a pergunta que fica é, você está pronto para seguir Jesus? Ah, agora já começou a ficar, ficou mais difícil. Porque seguir Jesus não é só simplesmente, vamos ali, ver o que acontece. Não, é muito mais profundo que isso. Quer ver? Vamos ver quando Jesus chamou João, Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, vai dizer o seguinte, ó. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Irmãos, sabe o que é legal? Os encontros de Jesus é sempre especial. E cada um vai encontrar a sua maneira. O meu encontro com Jesus foi diferente do seu encontro. E vai ser diferente do encontro do seu outro irmão. Porque cada um recebe Jesus de um jeito. Então, a gente não pode falar assim, ó, para encontrar Jesus é só assim, 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 assim. Não, irmão. Deus pega Jesus em cada... Jesus pega a gente em cada quebrada. Pega a gente de cada forma. Se você vai ler Atos 16, Jesus salvou uma mulher endemoniada. Depois Jesus salvou o homem dentro da cadeia, que não estava preso, mas na verdade ele estava preso espiritualmente. Depois, antes disso, Jesus tinha salvo as mulheres na beira do rio. E cada um Deus salva de um jeito. Aqueles que saem procurando Jesus até achar, e aqueles que um dia saem de casa como se nada e voltam para casa transformados, porque encontraram com Jesus no meio do caminho. E certo dia, João saiu de casa para ajudar seu pai Zebedeu. Né? Então, algumas teorias vai falar que João tinha 20 e poucos anos, mas eu confio mais na ideia de que João era adolescente. Como diz, João era The Chosen. Né? João The Chosen saiu para ajudar o papai Zebedeu. E aí um dia passou Jesus, falou, siga-me. Imediatamente, o João e o Tiago, o irmão mais velho dele, levantaram e seguiram Jesus. E aí eu fico pensando, que cena curiosa, e aí, quem é que vai terminar de arrumar as redes? Quem é que vai ajudar o Zebedeu agora? E como é que vai ser daqui para frente? João talvez dissesse, como é que vai ser, eu não sei, só sei que eu ouvi a voz do Senhor e o segui. Como isso é profundo, meus irmãos. Você lembra do dia que você foi alcançado por Jesus? Você lembra? Porque todo mundo foi alcançado. Ah, pastor, eu nasci na igreja. Não, você nasceu na igreja não, irmão. Você nasceu no hospital, né? Talvez numa casa. Talvez você viveu na igreja desde criança, mas um dia você foi alcançado por Jesus. Se você não lembra, talvez você não teve um encontro que você precisa ter ainda. Mas se você já teve, talvez se foi aquele dia que parece que a pregação faltou pouco falar seu nome, né? Pastor, o pastor foi pregando, e eu, que horas que ele vai falar meu nome lá? E aí eu vi que era para mim. Ou talvez você foi envolvido, e de repente você viu que você estava dentro do barco dos discípulos e não sabia. O fato é que todos nós, um dia tivemos um encontro com Jesus. Eu não sei como é que foi o seu, mas eu imagino que foi especial, não foi? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, se você não teve essa experiência, talvez seja hoje o dia que Jesus quer se encontrar com você. Talvez seja hoje que Deus vai te pegar de jeito mesmo, como você nunca imaginou. Talvez seja hoje que o Senhor vai se revelar a você como nunca, e muita coisa vai fazer sentido na sua vida. Amém? Glória a Deus.
Então Jesus nos chama em primeiro lugar para ser discípulo. Amém? Então você já entendeu que você é filho, agora fala assim, discípulo. Como identidade nós somos filhos, mas em termos de função nós somos discípulos. Amém? Todos nós somos discípulos. Amém? Glória a Deus. Então, o que significa isso? Que primeiro Jesus chamou a gente para aprender. Essa é a verdade. Jesus chamou todo mundo para aprender. Todo mundo precisa sentar para aprender. Eu falo, todo mundo é todo mundo. Os pastores, os líderes, as ovelhas, todo mundo precisa sentar para aprender. E quem acha que não, está precipitado. Então, primeiramente, nós somos discípulos. Nós somos aprendizes. Só que em um determinado momento, Deus nos dá a oportunidade de sermos também discipuladores. Deus nos dá a oportunidade de fazer e de cuidar de discípulos que não são nossos, mas que são dele. Entenda que a ideia de cuidar de pessoas não é um mero capricho. Não é a visão da igreja é cuidar de pessoas. Por isso que a gente faz, não, olha só. É muito mais profundo. Não é que o pastor está mandando, não é que líder, não é, sabe, é o próprio Cristo que nos quer engajados nos cuidados dos outros discípulos. Dos discípulos mais novos, dos irmãos mais novos, daqueles que chegaram agora. E antes que você pense assim, então, quanto tempo leva para transformar um discípulo em discipulador? Primeiro você precisa entender que o discipulador continua sendo discípulo, amém? Mas sabe quanto tempo leva? O tempo que Deus quer. Jesus chamou 12 e formou 11 em 3 anos. Agora, se você for olhar para Paulo, Paulo já teve 14 anos de preparo. Você vai ver outros discípulos que tiveram meses. Então, cada um tem o seu tempo. O fato é que se nós nascemos de novo, nós estamos sendo preparados para em algum momento a gente se tornar discipulador. Amém? E só tem um meio de se preparar para isso. Sabe qual é? Se aproximando de Jesus. Porque se o discipulado é a ideia de se transformar em discípulo de Jesus, em ser mais parecido com Jesus, quanto mais perto dele, mais parecidos nós seremos. Amém? Estão entendendo? Que agora que vai ficar bom, irmãos. Agora que vai ficar legal. Por quê? Porque quanto mais próximos de Jesus, mais preparados para cumprir a missão. Por quê? Porque a intimidade, ela produz experiências singulares. Se você leu o Evangelho de João prestando atenção nos detalhes, ou os evangelhos de uma forma geral, você vai ver que Jesus teve algumas experiências públicas, diante de multidão, que todo mundo viu, mas teve também aquelas experiências particulares. Aquelas que aconteceu no mano a mano, aquelas que aconteceu dentro de uma casa, que poucas pessoas tiveram presentes. Por exemplo, a ressurreição de Jairo foi algo extraordinário, concordam? Mas só tinha 3 discípulos vendo. Pedro, Tiago e João. A transfiguração, irmão, deve ter sido um negócio de doido, a transfiguração. Mas, de novo, só estava Pedro, Tiago e João vendo. Aí você vai olhar, eles presenciaram também a pesca milagrosa, né? E por isso até hoje a gente canta Pedro, Tiago, João no barquinho. Aí ontem eu estava, por acaso o Azaf, ô pai, a professora disse que parece que esqueceram do André nessa música aí, porque é bem provável que o André estava lá também. Eu falei, muito bem constatado, Azaf. Mas talvez é porque o André na música ia perder o ritmo, então por isso que ficou Pedro, Tiago e João. Ou talvez o André tinha ficado nessa viagem e ele não foi. Mas enfim, né? O livro de Atos conta também as aventuras de Pedro e João. Por exemplo, quando nos primeiros capítulos nós vemos eles orando, intercedendo pelo coxo, o coxo levantando, sendo curado. Nós vemos alguns milagres, nós vemos algumas coisas acontecendo. Nós vemos também Tiago atuando. E sabe por que Pedro e Tiago e João fizeram tão grandes coisas, ouviram tantas coisas maravilhosas? Porque durante o ministério de Jesus, ninguém andou tão perto de Jesus quanto esses 3. Percebe? E dentre esses 3, a gente tem um mais chegado. O texto que a gente leu no início aqui, o cidadão está deitado no ombro de Jesus, gente.
É muita intimidade, vocês não acham, não? Sabe, está todo mundo junto lá e ele está lá, de boa. Ele está lá pertinho de Jesus, ele está lá tirando a casquinha de Jesus, ele está sentindo o cheiro de Jesus. Tanto é que quando Jesus fala que ó, tem um traidor aí, e aí o Pedro vira e fala assim, João, já que você está perto, pergunta aí quem é o traidor. Aí o João, aí você imagina a cena, João está deitado no ombro, ele vira assim, olha para Jesus, quem é Jesus? E Jesus fala para ele, fala assim, aquele que eu dei um bocado molhado. Então, João foi o primeiro a saber do traidor, gente. E aqui nós temos uma grande chave. Aqueles que estão perto de Jesus vão saber de coisa que ninguém vai saber. Aqueles que estão perto de Jesus vão se antecipar a demandas que as outras pessoas só vão ver depois. Pelo puro fato deles estarem perto de Jesus. Você já ouviu algum sermão que você fosse, nossa, mas de onde que esse cara tirou isso? Como é que ele entendeu isso? É porque está perto de Jesus. E quem está perto de Jesus descobre umas coisas que ninguém descobre. Sabe, às vezes vem o profeta, a irmã do coque, põe a mão na sua cabeça e começa a orar. E começa a falar uns negócios que não tinha como ela saber. Você fala assim, como é que ela ficou sabendo disso? É porque ela está perto de Jesus. E quem está perto de Jesus sabe de coisa que você nem imagina, meu irmão, minha irmã. A gente tem que ficar esperto com esse pessoal que anda perto de Jesus, viu? Sabe, Daniel diz no seu livro, no capítulo 2, versículo 28, o seguinte, que há um Deus que revela mistérios. E sabe para quem que Deus revela os mistérios? Para quem está perto dele. É quem anda com Jesus que descobre os mistérios. É quem anda com Jesus que baixa a informação direto da nuvem, primeiro que todo mundo. É quem anda perto de Jesus que tem acesso privilegiado. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido. Então hoje eu quero te incentivar a buscar Jesus como nunca antes. Hoje eu quero te incentivar a você andar perto de Jesus como você nunca andou. Porque Ele tem segredos para te contar que Ele não vai contar para o pastor, Ele quer contar para você. Ele tem coisa para ministrar o seu coração. Ele não quer ministrar no coração do seu marido, da sua esposa, ele quer ministrar no seu coração. Ele não quer falar para o seu pai, para sua mãe, ele quer falar para você. Ele não quer falar para outro irmão, Deus quer se revelar a você. Ele tem algo especial para você. E Ele só vai te entregar isso quando você estiver perto dEle. Quando você fechar a porta do quarto e falar assim, e aí Deus, agora é eu e o Senhor. E aí? De qual que é? O que é que vai acontecer agora? O que é que o Senhor tem para mim? E Deus vai te falar com você. A Bíblia está repleta de histórias de Deus dando chaves a pessoas, Deus revelando mistérios a pessoas. E Ele quer se revelar a você nessa manhã. Ele quer se revelar a você nessa semana. Ele quer se revelar a você ainda no ano de 2024. Você crê nisso? Amém? Mas agora deixa eu te contar um negócio. Quando isso acontecer, vai ter ciumento, sabia disso? Porque o pessoal tem ciúme de tudo, já viu? Imagina de quem anda perto de Jesus. Eu, como pregador, irmão, já vi, tem dia que a gente está aqui sentado ouvindo a pregação, sabe por que Deus falou para ele e não falou para mim? Ah. A gente fica com ciúme. A gente, sabe, foi algo que aconteceu. Quando Jesus ressuscitou, ele estava tendo uma conversa com Pedro. João, capítulo 21, vai falar de Jesus conversando com Pedro. E aí Jesus está falando, Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E o Pedro está tendo um momento de cura, um momento ali precioso, algo importante está acontecendo na vida de Pedro. Mas aí o Pedro vê o João. E quando ele vê o João, ele quase sai do espírito, irmão. Misericórdia. Aí o Pedro fala assim, e Deus, e o João? É como se Pedro dissesse assim, eu neguei o Senhor 3 vezes. Eu saí cortando a orelha dos outros aí. E o Senhor está mandando eu apacentar as ovelhas. E o que de especial que o Senhor tem para o João? Aí Jesus, João capítulo 21, versículo 22, vai dizer, Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, me siga.
Jesus está sendo educado aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha só, eu e o João, é outra história, é eu e o João. Deixa eu e o João, resolve eu e o João. Agora, eu e Pedro, agora é o que nós estamos tratando agora, ok? Então, eu e Pedro, o que eu tenho para você, Pedro? Para você eu tenho, que eu quero que você apacente as ovelhas. E depois eu resolvo com o João. E depois eu vou ter o meu particular com o João. Perceba que muitas vezes Deus tem propósitos e missões diferentes a cada um de nós. Porque muitas vezes a gente quer se realizar no ministério do outro. A gente quer olhar para o outro e falar assim: olha, Deus usa o outro e Ele vai usar a mim também, mas talvez Deus não quer te usar daquele jeito. Porque aquilo lá é Deus e Ele. O que a gente precisaria fazer é chegar diante de Deus e falar assim: Deus, e eu? O que o Senhor tem para mim? Quais são os seus propósitos para a minha vida? Como é que vai ser? E sabe, essa conversa de Pedro e Jesus gerou um boato. Gerou uma fofoca gospel. Porque o pessoal achou agora que o João não ia morrer mais. O João falou assim: por que Jesus falou isso para o Pedro? Aí saiu uma conversa aí que eu não ia morrer nunca. E Jesus não disse que eu não ia morrer nunca. Jesus disse: se eu quiser que ele não morre nunca, ele não vai morrer nunca. Mas aí, sabe, o negócio cresceu de uma tamanha proporção que as pessoas estavam acreditando naquilo. Tanto é que começou a morrer os apóstolos e o João foi ficando vivo. Morre um, morre dois, morre três. Até que ficou só o João, você acredita nisso? Aí chegou no ano 100, mais ou menos. 100 depois de Cristo. Império Romano perseguindo os cristãos, prenderam o vovô João, que já estava velhinho, gente. Mesmo que você fosse adolescente na época de Jesus, agora já está um senhor de idade. Agora que nós vamos matar esse velho. Aí o imperador colocou uma multidão lá, colocou um óleo fervendo dentro de um tanque. Falou assim: olha só, agora você pede para o seu Jesus te salvar, porque você vai morrer. E aí a multidão estava lá enfurecida, e morre, é hoje, chegou o dia. E aí o João, mano, entrou no tanque com a mão para cima orando. Só que passou 10 segundos, passou 1 minuto, passou 5 minutos e o João está com a mão para cima orando. O João não queimou nada, nem um fio de cabelo queimou. Sabe, as pessoas falam assim: olha só, Deus salvou ele, Deus guardou ele. Então tiraram o João do fosso. Então o imperador falou assim: já que não tem como matar, ele vai ficar exilado na ilha de Patmos. Era uma ilha pedregosa. João foi para Patmos, velhinho. Ficou lá 2 anos. Lá ele escreveu o livro de Apocalipse. Acabou o exílio, voltou para Éfeso, onde ele morava antes. Até pastoreou a igreja de Éfeso. Lá ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Lá ele escreveu o Evangelho conforme João. E aí chegou um dia que obrigaram ele a tomar veneno. Falou assim: você vai tomar veneno, você tem que morrer. João tomou veneno igual toma água. Não aconteceu nada. Depois, quando ele tinha por volta de 101 anos de idade, João morreu em paz. Sabe, o amado de Deus só morre quando Deus quer. O discípulo a quem Jesus ama só vai quando Jesus chama. Então, nós precisamos entender que João pode ter morrido, mas o Evangelho continua vivo. E Deus continua salvando pessoas através de João. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a intimidade com Jesus produz experiências singulares. Mas a intimidade com Jesus também nos traz grandes responsabilidades. Leia comigo João capítulo 19, versículo 26 e 27. É um texto da crucificação de Jesus. Muito propício para o dia de hoje. Jesus vai dizer o seguinte: ó, vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado. Quem que é o discípulo amado? João. Disse:
mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. É interessante pensar que Jesus tinha outros irmãos. Mas mesmo tendo outros irmãos, Jesus deu a responsabilidade de cuidar da sua mãe ao discípulo amado. Imagina a responsabilidade de cuidar da mãe de Jesus. Tem que ser muito chegado para você fazer. Você confiaria sua mãe à mão de algum amigo seu? Assim, cuida da minha mãe aí. Então, Jesus falou, ó, cuida da minha mãe, João. E falou para a mãe, ó, cuida do João também. Então, ou seja, João estava assumindo o lugar de Jesus em casa. Que responsabilidade, vocês não acham? Os historiadores vão dizer que João cuidou muito bem de Maria. Que inclusive na época da perseguição na Judéia, ele levou Maria para Éfeso. E lá em Éfeso ela não ficou muito no centro da cidade, ela morou nos arredores de Éfeso. Tanto é que a suposta casa de Maria é visitada até hoje. E ela morreu 13 anos depois da crucificação. Então João cuidou dela até a morte. Que responsabilidade, hein? E se não bastasse a responsabilidade familiar, o que dizer da responsabilidade ministerial que Deus deu a João? O apóstolo Paulo vai citar em Gálatas 2, versículo 9, que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. Eram os líderes, eram as pessoas responsáveis ali por difundir o cristianismo. E João foi o último a morrer dos apóstolos. E não há dúvidas que uma das suas principais contribuições foi o livro de Apocalipse. Inclusive, nós estamos estudando Apocalipse na terça-feira, irmão. Está muito divertido, muito legal. Se você não perder a próxima aula, tá bom? Amém? Os irmãos que vieram terça podem contar para vocês que foi bem legal. Né? Continuando. João viu o que ninguém viu. Tem até aquela música pentecostal, né? João viu milhares e milhares de anjos. Você lembra, né? Tem gente até quase levantou aqui para dar uma giradinha agora no manto aqui, né? Eita glória! Então, irmãos, o Senhor confiou a João uma mensagem poderosa, profética. Porque quase tudo que a gente lê na Bíblia já aconteceu, concorda comigo? Mas boa parte, quase tudo que está escrito no livro do Apocalipse ainda não se cumpriu. Tem alguns trechos do Novo Testamento, mas Apocalipse quase que em sua totalidade ainda não cumpriu. Mais uma vez, uma grande responsabilidade, não acha? Concorda comigo, amém? E quanto a nós? Vamos deixar o João de lado um pouquinho? Vamos falar de nós agora? Sabia que a paternidade nada mais é do que uma responsabilidade que o Senhor nos deu de cuidar dos filhos dele? A Rebeca e o Asaf, antes de ser filho meu e da Sara, é filho de Deus. Então, eu e a Sara cuidam do filho de Deus lá em casa, de 2. Percebe tanto que isso é forte? Percebe tanto que isso é profundo? Não aumenta a nossa responsabilidade? E o ministério? Como pastores, líderes, obreiros, Deus nos dá a honra e a responsabilidade de cuidar da noiva de Cristo. De cuidar dos filhos de Deus. E um dia a gente vai prestar conta do cuidado que a gente teve com a noiva e com os filhos. E aí teve assim, melhor nem mexer com isso. Então, lembra do Jonas? Lembra do cidadão lá na parábola dos talentos, que ele enterrou o talento? Eles foram muito mais exortados do que aqueles que às vezes não cuidaram como deveriam. Então, ao nos aproximar de Deus, nós vamos desfrutar de experiências singulares. Mas nós também teremos grandes responsabilidades. Sabe por que você vai chegar diante de Deus, Deus vai falar com você. E pode ser que Deus fale com você do seu irmão, e você vai ter que ir lá entregar a mensagem.
Pode ser que enquanto você fala com Deus, Deus te levanta para pregar em algum lugar. Deus te levanta para falar algo muito sério. Deus te levanta para assumir uma grande responsabilidade. Mas a boa notícia é que tudo que nós fizermos será contagiado pelos frutos do nosso relacionamento com Jesus. Em Marcos 3,17, João e seu irmão Tiago são apresentados como filhos do trovão. Engraçado o apelido, né? E sabe por que eles foram chamados de filhos do trovão? Porque eles eram explosivos, gente. Porque eles eram, sabe, eles gostavam de fazer um barulho. Em Lucas 9 vai dizer que eles passaram tanta raiva com o samaritano que eles falaram assim: Jesus, a gente pode orar para Deus mandar fogo e consumir o samaritano? Olha a postura dos filhos do trovão, gente. Mas aí, a gente vai ler as epístolas pastorais, a gente vai ler o Evangelho de João, a gente vai ler o Apocalipse, e a gente vai ver João falando de amor, de verdade. A gente vai ver João chamando os irmãos da igreja de filhinhos. Não pequem, mas se vocês pecarem... Olha o que Deus faz na vida do crente. Transforma o filho do trovão no apóstolo do amor, no discípulo a quem Jesus ama. Então, tendo posse dessa verdade, e olhando para tudo que o Senhor fez na vida de João, eu quero dizer que Ele pode fazer algo grande na sua vida também. Para isso, você precisa primeiro entender que você pertence à família. O Pai nos chama de filhos, por causa do sacrifício do nosso irmão mais velho, Jesus. E por isso nós estamos aqui hoje, amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, você precisa entender que Ele fez de nós discípulos. Espera que em algum momento nós sejamos também discipuladores. Pessoas responsáveis em fazer e cuidar dos discípulos dele. E em terceiro lugar, nós podemos compreender que a intimidade com Jesus vai nos dar experiências inimagináveis, assim como também nos proporcionará grandes responsabilidades. Amém? Você está pronto para viver o que nunca viveu e ter uma vida transformada como nunca? Amém? Então fique de pé no seu lugar, eu quero orar com você. O resumo da mensagem de hoje é, dessa manhã: chega mais perto de Jesus. Aí você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer em você, e através de você, e apesar de você. Que nessa manhã nós sejamos acometidos de um grande temor, onde a gente entenda: o meu lugar é perto de Jesus. Eu preciso ser como João. Eu preciso querer estar perto de Jesus. Não por obrigação, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. E não há lugar melhor do que na presença dEle. Não há lugar melhor do que perto dEle. Você crê nisso? Amém? Vamos orar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo testemunho de João. Ó Senhor, e perdoe, Senhor, se nós temos nos distanciado, Senhor. Perdoe, Senhor, se nós não temos valorizado o momento de comunhão contigo. E se nós não temos buscado estar perto do Senhor na oração, na palavra, na comunhão, na igreja. Ó Senhor, e muda a nossa vida nessa manhã. Transforma as nossas vidas, Senhor, nos renova. Nós queremos estar perto de Ti. Nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua companhia. Nós queremos desfrutar das experiências que o Senhor tem, em particular, em especial a cada um de nós. Assim como nós estamos prontos para assumir as responsabilidades que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e nos conduz à Tua presença dia após dia.
Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.